Já pararam para pensar em uma das estruturas mais fascinantes de todos os tempos? O tabernáculo. E olha, ele era muito mais do que uma simples tenda no deserto. Era um projeto simbólico, um verdadeiro mapa divino que Deus entregou a Moisés, onde cada mínimo detalhe tinha um porquê. Vamos juntos desvendar esses significados. Pensa só, este santuário, que era totalmente portátil, se tornou o coração da adoração de Israel. Era ali, bem no centro do acampamento, o ponto de encontro entre o céu e a terra. Um lembrete constante, visual, de que Deus estava ali, no meio do seu povo. E aí que a coisa fica interessante, porque nada ali era por acaso. Cada material, cada cor, cada objeto, tudo contava uma parte de uma história muito maior. A história de como a humanidade, que é falha, poderia chegar perto de um Deus que é santo. Então vamos começar nosso tour. Nosso primeiro passo é aqui, no pátio externo. Era a área mais acessível, a porta de entrada para qualquer pessoa que quisesse se aproximar de Deus. A primeira coisa que salta aos olhos aqui é o material. Tudo é feito de bronze. E isso não é um detalhe qualquer, viu? Na Bíblia, o bronze está sempre ligado a julgamento. A mensagem era muito clara e poderosa. Antes de mais nada, para se aproximar de um Deus santo, a questão do pecado precisava ser resolvida. E era resolvida ali, no altar de bronze. Ok, depois de passar pelo pátio, a gente atravessa o primeiro véu e entra na tenda sagrada. Bem-vindos ao lugar santo. E aqui, nossa, a atmosfera muda completamente. E essa mudança fica óbvia na troca dos materiais. O bronze, o metal do julgamento, fica para trás. Aqui dentro, tudo é coberto de ouro, que é o símbolo da divindade, da glória. É uma virada de chave, sabe? Lá fora, o foco era resolver o problema do pecado. Aqui dentro, o foco é a comunhão com Deus. E não eram só os metais que falavam. As próprias cores dos tecidos contavam uma história. A gente vê o azul, que lembra o céu, a origem celestial. A púrpura, que era a cor da realeza, o carmesim ou vermelho sangue, apontando para o sacrifício, e o branco do linho, que simboliza pureza e justiça. Juntas, é como se essas cores pintassem o retrato de quem habitava ali. Essa união do divino com o humano aparece de forma espetacular nos móveis. Eles eram feitos de madeira de acácia, que é uma madeira super resistente, quase incorruptível, representando uma humanidade perfeita. E essa madeira era toda coberta de ouro, o metal divino. É uma figura muito poderosa daquele que seria, ao mesmo tempo, homem e Deus. Agora, vamos mudar o foco da estrutura para a pessoa central em todo esse serviço, o sumo sacerdote. As roupas dele não eram comuns de jeito nenhum. Foram feitas, como diz o texto, para glória e ornamento, e cada peça tinha um simbolismo gigante sobre o papel dele de mediador. E um detalhe impressionante está nos ombros, que é o lugar da força, de carregar peso. Ali, o sumo sacerdote carregava literalmente o peso de toda a nação diante de Deus. Os nomes das 12 tribos estavam gravados em pedras de ônix, 6 de cada lado. Um lembrete constante da responsabilidade dele por todo o povo. E se nos ombros ele carregava o fardo, sobre o coração ele carregava o valor do povo. No peitoral, cada uma das 12 tribos era representada por uma pedra preciosa diferente, única. Isso simbolizava o quanto cada parte do povo era valiosa e amada por Deus. E por último, na testa, bem visível para todo mundo, ele tinha uma placa de ouro com uma gravação: Santidade ao Senhor. Era um recado direto. A santidade era o requisito número 1, inegociável para se apresentar diante de Deus, tanto para ele quanto para o povo que ele representava. E agora, chegamos ao clímax da nossa jornada. Estamos nos aproximando do lugar mais sagrado e restrito de todos, escondido atrás daquele último e grosso véu, um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar, e isso só uma vez por ano. Havia um silêncio solene, sabe? A expectativa do que estava do outro lado era imensa. E lá dentro estava ela, a Arca da Aliança. E aquilo não era só um objeto, era o símbolo do próprio trono de Deus na Terra, o epicentro de toda a fé e de toda a estrutura. Bom, a gente já viu o simbolismo incrível dos materiais, das cores, dos rituais. Mas e se a própria arquitetura guardasse uma mensagem? Existe uma camada de interpretação fascinante que diz que as medidas do tabernáculo, na verdade, codificam uma linha do tempo da história. A ideia funciona mais ou menos assim. A área total das cortinas do pátio externo era de 1.500 côvados quadrados.
Esse número é visto como um paralelo para os cerca de 1.500 anos da dispensação da lei, que é basicamente o tempo que vai de Moisés até Cristo. Seguindo essa mesma lógica, o volume do lugar santo era de 2.000 côvados cúbicos. Isso bateria com os 2.000 anos da dispensação da Igreja, que é o período que começou com Cristo e dura até os nossos dias. E para fechar, o Santo dos Santos, um cubo perfeito de 10 por 10 por 10 que dá 1.000 côvados cúbicos. Esse número então apontaria para o futuro, o reino milenar de 1.000 anos que é profetizado. E a gente termina com essa pergunta que dá o que pensar, né? O tabernáculo era apenas um símbolo riquíssimo da fé, mostrando o caminho para Deus? Ou ele também esconde um mapa profético do tempo em suas medidas? A verdade talvez seja que ele é as duas coisas. Um projeto de uma profundidade infinita que continua a nos fascinar milhares de anos depois.